prédios antigos das nossas cidades, aqueles com uma cara assim imponente, não fossem exatamente o que parecem? E se a própria linha do tempo da história que a gente aprendeu na escola estivesse, sei lá, errada? É uma provocação e tanto para começar. Pois é. E é essa provocação que dá o tom da nossa análise de hoje. A gente recebeu um material fascinante sobre um conjunto de teorias da história alternativa, e o curioso é como elas se conectam. Temos aqui resumos de obras de autores como David Ewing Jr., o matemático Anatoly Fomenko, Nikolai Levashov e também algumas análises de mapas antigos. E é importante dizer, né? A nossa missão aqui não é provar ou desmentir nada. Não, de jeito nenhum. A ideia é mergulhar na lógica interna dessas narrativas. Como é que elas se constroem, que tipo de provas elas usam e como uma ideia acaba puxando a outra. Exatamente. O nosso foco é mapear o raciocínio por trás disso. E para organizar a conversa, acho que a gente pode seguir uma trilha bem clara, que é a mesma que essas teorias usam. Qual seria essa trilha? Vamos começar pelo mundo físico, pelo que é visível, sabe? A teoria do Mud Flood, a tal inundação de lama. Ok. Depois, a gente mexe com a estrutura do tempo, com a nova cronologia. E aí, por fim, a gente tenta entender a camada mais ideológica, a que busca dar um motivo para tudo isso. Perfeito. Então vamos começar pelo mais visual, que vem das fontes sobre o David Ewing Jr. e um suposto império global perdido chamado Tartária. Isso. A tese dele é bem direta, né? Uma civilização super avançada foi literalmente varrida do mapa por uma enchente de lama global. E isso há poucos séculos. E não só isso. Logo depois, teria vindo um reset histórico deliberado para apagar tudo. E o que torna essa teoria tão magnética é que a evidência principal, segundo Ewing, não está em algum lugar remoto. Não, tá nas nossas cidades. Ele pede para a gente olhar para os prédios dos séculos 18 e 19 e notar as janelas e portas que hoje estão abaixo do nível da rua. Sei, clássico. É aquelas janelinhas que ficam rente à calçada. A gente sempre acha que é uma janela de porão. Pois é, para ele aquilo não é uma janela de porão. É o topo de uma janela do que seria o primeiro andar de um prédio que foi soterrado. Então a cidade que a gente caminha hoje estaria construída sobre os andares inferiores de uma cidade anterior. Essa é a ideia central. Aquelas escadarias que descem para a porta de entrada de alguns prédios, na verdade, a porta estaria no nível original da rua. A rua de hoje é que subiu. Entendi. Erra desde o início, sabe? Claro, a conclusão dele, citando a fonte, é bem categórica. É. Esses prédios não foram construídos assim. Eles foram enterrados. Mas, sendo um pouco a advogada do diabo aqui, não existem outras explicações? Muitas cidades antigas têm o nível do solo elevado por vários motivos, né? Acúmulo de detritos, reconstruções. Com certeza. E essa é a explicação convencional da arqueologia urbana. Mas o que teóricos como Ewing argumentam é a escala e o padrão global disso. Ah, não é um fenômeno isolado? Exato. Não é só em Roma ou Londres. Eles mostram exemplos de São Francisco a São Petersburgo, de Melbourne a Havana, e principalmente a semelhança da arquitetura monumental que supostamente foi soterrada. É aí que a coisa fica mais estranha. A arquitetura. Isso é o segundo pilar do argumento. Ele olha para os Capitólios nos Estados Unidos, museus na Europa, estações de trem na América do Sul, todos construídos no mesmo estilo clássico, grandioso. E supostamente na mesma época, né? Século XIX. Exato. E o questionamento dele é prático. Como é que sociedades que se moviam a cavalo, com guindastes de madeira, conseguiram construir tantas estruturas maciças, com uma precisão incrível no mundo inteiro, quase ao mesmo tempo? A resposta dele, imagino, é que não conseguiram. Essa, dentro da lógica da teoria, a resposta é que elas não construíram. Esses edifícios já estavam lá. Seriam relíquias de Tartária. Relíquias que sobreviveram ao Mud Flood. A nossa civilização só as desenterrou, limpou, deu uma reformada e reaproveitou, e inventou uma história nova para elas. E as grandes feiras mundiais como a de Chicago em 1893, elas entram nessa história também, né? Eu já vi fotos, eram cidades inteiras, magníficas. Entram e são uma peça-chave. A história oficial diz que eram estruturas temporárias, feitas de gesso e madeira,
e demolidas logo depois. O que, convenhamos, já é meio estranho por si só. Para Ewing e outros, é absurdo o nível de detalhe e a grandiosidade. Seria impossível construir e destruir algo assim em tão pouco tempo com a tecnologia da época. Então, qual a interpretação alternativa? Que as feiras não eram construções, mas sim exposições. Eram partes das verdadeiras cidades tartarianas que foram desenterradas e brevemente reveladas ao público. Antes de serem demolidas de novo para manter o segredo. Exatamente. Era como mostrar um vislumbre da glória perdida, mas sem contar a verdade. Essa ideia das feiras mundiais é muito forte. Vira tudo de cabeça para baixo. É potente. E tem mais uma camada aí que parece até ficção científica. As fontes falam de energia livre. O que é isso? Isso. Aí a teoria dá um salto. Eles sugerem que as cúpulas, as torres, os pináculos metálicos no topo desses prédios não eram só decorativos. Fariam parte de uma rede de energia? Uma rede de energia atmosférica. Basicamente coletavam eletricidade do ar, limpa, gratuita, sem fios. Uma tecnologia que teria sido deliberadamente esquecida durante o tal reset. Então, o que amarra tudo, o grande argumento do Ewing, é que isso não acontece só em um lugar. É um padrão global. Exato. Ele coloca uma foto de um prédio em São Petersburgo do lado de um em Melbourne. E, caramba, eles são muito parecidos. A semelhança é inegável. Ok, essa parte da arquitetura é visualmente muito forte. Mas me bate uma dúvida gigante. Se esse império existiu há, 300, 400 anos, como ninguém lembra? Como se apaga algo dessa magnitude da história? Não é só esconder prédio, é apagar a memória de todo mundo. Essa é a pergunta de $1 milhão. E é aí que entra a segunda teoria que a gente tem nas fontes. Talvez a mais radical de todas. A do matemático russo Anatoly Fomenko. Exato. Para ele, a resposta não está nos prédios, mas no próprio calendário. Ele não se preocupa com lama. Ele ataca a fundação do nosso conhecimento, a linha do tempo. E o que ele diz? Que ela está errada. Fundamentalmente errada. A tese dele, a nova cronologia, afirma que a história que a gente usa foi artificialmente esticada em milênios. Esticada. Sim, a afirmação central é que a maior parte do que chamamos de antiguidade nunca existiu da forma como nos contam. Seriam, na verdade, eventos da Idade Média. Que foram duplicados e jogados para trás no tempo. É isso, exatamente isso. Duplicados. Ele usa um método que chama de análise estatística de paralelismo dinástico. É um nome complicado. Mas a ideia é até que simples. Ele transforma as histórias dos reinos em gráficos. Pega a duração dos reinados de uma dinastia, os períodos de guerra, de paz, e compara os padrões desses gráficos entre diferentes épocas. E o que ele encontra nessas comparações? Ele encontra o que chama de duplicados. O exemplo clássico citado nas fontes é a história da Roma Antiga e a do Sacro Império Romano Germânico. Que são de épocas bem diferentes. Bem diferentes. Mas Fomenko alega que, estatisticamente, os gráficos dos reinados e dos eventos principais são idênticos. A conclusão dele: não são duas histórias. É a mesma história, contada de formas diferentes, que depois foi interpretada como duas épocas distintas. Nossa, então Roma Antiga seria um reflexo fantasma da história medieval? Essa é a expressão. Então ele basicamente pega a história e comprime tudo. De 5.000 anos para cerca de 1.000 anos. Para ele, tudo antes do ano 1000 depois de Cristo é invenção ou duplicação. Ele até usa registros de eclipses para argumentar que as datas antigas não batem, mas as medievais sim. E ao fazer essa compressão toda, ele cria um vácuo na história, certo? Isso. E é aí que a teoria dele se conecta perfeitamente com a do Mud Flood. Ao apagar a antiguidade e encurtar a linha do tempo, Fomenko abre um espaço na Idade Média para um único e vasto império eurasiano. Um império que os proponentes da outra teoria vão dizer: essa é a Tartária. Bingo. Fomenko dá a justificativa matemática de como foi possível apagar um império da memória. Não foi só soterrando prédios, foi inventando milênios de história falsa para jogar por cima. Exato. Ele não fala de Mud Flood, mas ele oferece um mecanismo que torna o reset plausível. E ele aponta culpados,
monges medievais e cronologistas da Renascença. Eles teriam sido os arquitetos dessa grande falsificação. Isso me leva para outra peça do quebra-cabeça, os mapas. Muitos teóricos usam mapas antigos que mostram um lugar chamado Grande Tartária. Sim, e essa é uma evidência visualmente muito poderosa. Você pega mapas do século 17, 18 e vê lá, em letras garrafais, cobrindo uma área imensa da Ásia, o nome Great Tartary. E realmente, quando você olha um mapa desses, é difícil não pensar, uau, como é que eu nunca ouvi falar desse lugar que ocupa metade da Ásia? O apelo é imediato, é nisso que a teoria se apoia. Para eles, é a prova nominal, o nome no mapa do império que foi apagado. Mas tem outra visão, né? A cartografia convencional. Tem, e ela oferece uma explicação bem diferente, que também está nas nossas fontes. Que seria? Que Tartária não era o nome de um país, mas um topônimo, um termo genérico que os cartógrafos europeus usavam para uma vasta região da Ásia sobre a qual eles tinham pouquíssimo conhecimento. Era a terra dos tártaros, um nome que eles davam para vários povos da região. Ah, tipo chamar uma área desconhecida de terras incógnitas. Exatamente. O nome meio que vagueia pelos mapas. Em um século está maior, no outro menor, muda de lugar. O que sugere que era um rótulo geográfico flexível, não um estado-nação com fronteiras fixas. Faz sentido. E as fontes apontam um detalhe crucial. Os próprios mapas, às vezes, trazem subdivisões como Tartária chinesa ou Tartária russa, indicando áreas sob influência da China ou da Rússia, não um império único. Ok, então temos a evidência física, a temporal e os mapas que são interpretados das duas formas. Mas ainda falta a pergunta principal: por quê? O motivo? Por que alguém se daria ao trabalho de encobrir um império global e reescrever a história? E essa pergunta nos leva à camada final da nossa análise, a mais ideológica, baseada no livro de Nikolai Levashov, Rússia em Espelhos Tortos. Ele não apresenta provas físicas ou matemáticas, então? Não. Ele oferece um motivo. A premissa dele é que a história oficial é uma distorção deliberada, um espelho torto, criada por forças sombrias para suprimir o passado glorioso dos povos eslavos. Ah, então aqui a gente entra numa narrativa de bem contra o mal. Totalmente. O trabalho de Levashov se encaixa como uma luva nas outras teorias. Ele fala de um passado grandioso que foi apagado. Fala da história como falsificação. Mas ele adiciona um elemento que muda tudo. Um conflito cósmico. Um conflito cósmico. Ele descreve a história humana como um campo de batalha entre forças da luz e forças das trevas. E o reset histórico seria um movimento nesse tabuleiro de xadrez cósmico? Exatamente. O reset não teria sido só para esconder uma tecnologia. Teria sido um ato estratégico nessa guerra espiritual contínua, para manter a humanidade no estado de ignorância, desconectada de sua verdadeira origem. Nossa, isso dá uma outra dimensão para tudo. Dá um propósito grandioso, quase espiritual para a conspiração. A história oficial, as religiões, os governos, tudo seria ferramenta dessas forças sombrias para nos controlar. É impressionante. Então, no fim, a gente tem 3 peças bem diferentes, mas que se encaixam, né? Uma evidência visual nos prédios, uma teoria matemática que mexe no tempo e uma explicação quase mística. Exato. E no fundo, todas elas estão falando da mesma coisa. Apesar das abordagens diferentes, o núcleo narrativo é o mesmo. Todas partem da ideia de uma era de ouro perdida. Todas elas precisam de uma grande catástrofe, seja o Mud Flood ou um reset de informações para explicar o fim dessa era. Isso. E todas dependem de uma conspiração gigantesca para manter a verdade escondida. E o elemento mais poderoso que une tudo talvez seja a ideia de que a verdade está escondida à vista de todos. Exato. Você só precisa saber como olhar. Seja por uma janela de porão, para os padrões num livro de história ou por um nome num mapa antigo. Elas te dão uma lente para ver um mundo secreto. Uau! Recapitulando então, a gente começou com um pé na rua olhando para janelas enterradas. Daí, fomos para uma ideia que bagunça o calendário para abrir espaço na história para esse império perdido. E por fim, vimos uma visão ideológica que dá um motivo cósmico para esse encobrimento todo.
É uma construção narrativa muito coesa quando você olha assim. É uma jornada em tanto. Mostra como diferentes fios de pensamento podem ser tecidos juntos para formar uma visão de mundo alternativa bem completa. A análise de hoje explorou a lógica interna dessas narrativas interligadas, mostrando como elas se apoiam e se completam. A questão que fica para se pensar é, independentemente de serem consideradas fato ou ficção, o que a crescente popularidade dessas ideias revela sobre a confiança do público nas narrativas oficiais e nas instituições que as sustentam hoje em dia.